diante do Senhor, por mais difícil que esteja a situação. Você que é um líder de ministério, não abandone aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Hoje eu quero compartilhar com você de um ciclo que muitos de nós passamos, e não é uma vez só na vida, mas mais de uma vez. E esse momento em que passamos é para o nosso aprendizado, é para que o Senhor possa forjar o caráter de Cristo em nós. E eu quero dizer aqui das tempestades, do deserto, das tribulações. Recentemente eu passei por uma, e eu já passei por várias. E eu vejo que cada uma que eu consigo superar com a ajuda e o apoio do nosso Deus, com a ajuda e apoio do Espírito Santo nos guiando, nos mostrando o caminho, com Jesus ali, porque a palavra diz que Ele é o nosso pastor, e como nosso pastor é Ele que cuida de nós. Então, quando eu passo por cada uma dessas situações e eu olho para trás, eu vejo, Jesus, eu precisava, porque ali o Senhor trouxe à tona algo que eu não via. É como Jó. Jó, quando ele estava ali naquele deserto, ele é um homem íntegro. Quando nós lemos o início, nós vemos que ele era um homem íntegro. Deus fala isso. Um homem aparentemente perfeito aos nossos olhos, mas havia algo que Deus queria mostrar para ele mais. Deus tinha tanta compaixão de Jó que permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele, para que no final Jó dissesse: antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. E cada momento que nós passamos pelo deserto, cada momento que nós passamos pela tempestade, é porque o Senhor quer que o conhecemos mais na profundidade. E eu passei por esse momento recentemente e falo que ainda estou passando. E como eu tenho aprendido, como eu cresci, como a minha família amadureceu, como o meu relacionamento com meu esposo é outro. Nós estamos mais juntos do que nunca, mais unidos do que nunca, com um propósito mais definido. Tudo clareou de uma forma melhor para nós. Aquilo que nós não enxergávamos antes, aquilo que eu não enxergava, eu enxergo hoje. A minha postura, a postura dele, diante não somente das nossas decisões, daquilo que precisamos fazer, mas diante da igreja do Senhor. Nós nos sentimos mais avivados, mais cheios da unção e da graça do Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Não fique desanimado, não fique triste. No deserto é momento de você realmente louvar o Senhor, de você buscá-lo com todo o seu ser, sabe, com a sua alegria, que muitas vezes nos falta, mas eu gosto sempre de dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria que o mundo não conhece, é uma alegria que só o Senhor pode dar para aqueles que são filhos. E no deserto nós podemos ter essa alegria. No deserto o Senhor levanta pessoas verdadeiras, pessoas que estão ali do seu lado para orar com você, para te ajudar. Você não caminha no deserto sozinho. Você caminha no deserto com pessoas fiéis do Senhor do seu lado, com pessoas que vão te sustentar, que vão erguer os seus braços, como Arão e Hur sustentaram Moisés ali. É assim, no deserto você será sustentado por Arão e Hur da sua vida, mas também pelos anjos do Senhor que estão ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar, para nos fortalecer, juntamente com o Espírito Santo que habita em nós. Querido, pensa nisso. Você tem o Espírito Santo. Quando nós olhamos lá para Moisés, que o povo estava no deserto, eles não tinham o Espírito Santo, mas eles conheciam vagamente o Senhor. Moisés era o único que conhecia o Senhor profundamente. E naquele dia o Senhor chama Moisés e fala assim: Moisés, isso está lá em Números, se não me engano, Números 13. O Senhor chama Moisés e fala assim: Moisés, eu quero te dar uma terra. Eu quero que vocês saiam desse deserto. Eu tirei vocês do Egito para que vocês sejam o meu povo, para que o mundo, para que os outros povos saibam que existe um único Deus. O Eu Sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E eu quero levar vocês para essa terra que emana leite e mel. Eu quero levar vocês para Canaã. Então eu quero que você separe 12 homens, 12 espias, e leve eles, mande eles para espiar a terra. E Moisés faz isso, escolhe 12. E esses 12 vão então e ficam maravilhados com a terra, com tudo que a terra produz. Mas ao mesmo tempo, eles vêm amedrontados.
assustados, porque ainda não conheciam o Senhor. Eles viram o tanto de coisa que Deus fez. Eles viram como que Deus os libertou do Egito, mas mesmo assim, eles ainda não conheciam o Senhor. E aí, eles estão à porta da terra prometida. Mas eles não conseguem ver a promessa de Deus, porque Deus deu uma promessa. Olha, vocês vão conhecer a terra que eu vou dar para vocês. Vão. E eles foram. Só que quando eles voltaram, 10 deles disseram: nós não temos condições de entrar nessa terra, porque essa terra está cheia de gigantes, de homens preparados, armados, e quem somos nós? Mas 2, Josué e Caleb, eles olham para o Senhor e falam assim: nós vamos sim, a gente consegue, porque nós não vamos entrar nessa terra sozinho. Queridos, no deserto você não está sozinho. Eu jamais estive sozinha no deserto, e eu estou saindo do deserto, e eu quero convidar você a prestar atenção nisso. O deserto não é lugar somente de choro e nem de lamento, murmuração, mas é lugar de louvor e de adoração, de confiança no Deus que nós servimos. E então, eles não acreditam na promessa do Senhor e eles perecem naquele deserto. E somente Josué e Caleb conseguem entrar na terra prometida. Eles ficam ali no deserto por 40 anos. Se eles tivessem se arrependido, porque a palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu tenho certeza que o Senhor teria permitido que eles entrassem, mas não. Eles continuaram murmurando, reclamando, e por isso eles não entraram na terra prometida. Davi passou por várias tribulações. Ele foi ungido rei. E Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi foi rejeitado pela própria família. Quando o profeta vai à casa de seu pai e pede para chamar os filhos, o pai não o chama. Somente quando Deus fala, e olha, não são esses, é que o profeta chega e diz: olha, tem mais algum filho? E só então Davi aparece. Você pensa que era fácil para Davi ficar sozinho com as ovelhas? Quando nós lemos o texto, nós verificamos que Davi lutou contra um leão e contra um urso. E Davi, nessa época, pelo que os historiadores constatam, ele devia ter entre 15 e 16 anos, no máximo 17. Um menino sozinho, abandonado ali pelo pai, sendo que tinha outros fortes, poderia ser mais de um ali tomando conta das ovelhas, mas não, era ali somente Davi. E nesse momento que ele estava ali sozinho, ele não reclamava, ele não murmurava, mas ele adorava, ele escrevia, ele cantava os salmos. E Deus pôde protegê-lo. Deus o estava preparando naquele momento de tribulação, sozinho, abandonado ali pela sua família. Deus o estava preparando para ser um rei, para passar por outros momentos que somente um jovem que fosse forjado ali, confiando no Senhor, conseguindo se livrar de um leão e de um urso, poderia enfrentar lá na frente um gigante que nenhum exército de homens poderosos tiveram a coragem de enfrentar. Vocês pensam que Davi enfrentou esse gigante com tranquilidade? Não, vou lá enfrentar esse gigante. Não, ele teve medo, com certeza. Porque ele era um gigante, mais de 2 metros de altura. E Davi, um menino franzino, jovem, ele venceu. Não com a força do seu poder, com os seus conhecimentos, mas no conhecimento que ele tinha do Senhor. De saber que o Senhor era com ele em todo o tempo. Querido, no deserto, no lugar da tribulação, é o momento de nós olharmos para o Senhor e saber que Ele está conosco e que as promessas que Ele tem para você serão cumpridas, porque Deus não muda. Ele é imutável, o homem muda, mas Jesus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. E você pode confiar nele plenamente. Jesus, ele vive, ele reina. Jesus não é aquele bebezinho, aquela criancinha que geralmente no Natal se vê ali na manjedoura. Não, ele é o Todo-Poderoso. É ele que está com você. É ele que te protege.
É Ele que está ali, Ele é o seu advogado. E Ele deixou o Espírito Santo habitando em nós como nosso intercessor. Você não está sozinho, eu não sei qual é o seu desafio. Você, mulher que é uma líder, que foi chamada para liderar outras mulheres, você não está sozinha. Se coloque diante do Senhor, por mais difícil que estejam as situações. Você que é um líder de ministério, não abandone aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você pode estar passando por um deserto. Nós estamos liderando uma igreja e no momento de uma liderança passamos por um desafio enorme. E sabe o que Deus falou comigo? Permaneça. Eu tinha vontade de desistir, de abrir mão de tudo, porque ao meu lado parecia que não haveria solução. E tantas pessoas contra, quantas pessoas se levantando, falando mentiras. Mas sabe o que Deus falou comigo nesse momento? Permaneça, faça. Você não precisa de holofote, você precisa da minha presença. Você precisa continuar perseverando, pregando a palavra, falando com as pessoas, aconselhando nesse momento tão desafiador para mim. Eu continuei aconselhando, eu continuei acompanhando, buscando força não sei aonde, mas o Senhor me supria com força. E eu sempre me lembrava, a alegria do Senhor é a minha força. Queridos, Deus me fez falar sobre esta frase que parece tão simples, a alegria do Senhor é a minha força, durante mais de um ano, porque Ele sabia que eu ia precisar desta palavra. E ela me fortaleceu e tem me fortalecido. O Senhor é contigo, seja forte e corajoso. Não tenha medo, porque eu estou com você por onde você andar. Essa palavra me acompanhou e me acompanha. O Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Ele te leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Queridos, esta palavra nos fortalece. É Ele que cuida de você, Ele que cuida de mim, Ele cuida de nós. Ele nos ama. Davi venceu o gigante. Os israelitas venceram o deserto. E Jesus venceu a tempestade. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: vamos, entrem no barco que nós vamos atravessar. Nós vamos para o outro lado. Os discípulos entraram no barco. E Jesus estava tão cansado porque ele tinha atendido tantas pessoas. Ele tinha caminhado tanto que ele adormece no barco. E já no meio, de repente, uma tempestade. Uma tempestade violenta começa a agitar o barco e os discípulos, mesmo vendo e sabendo tudo que Jesus já tinha feito, vendo tantos milagres, eles ficam amedrontados, assustados. Nós somos humanos. E queridos, se eu falar com vocês que eu não tive medo, eu tive. Que eu não fiquei assustada, eu fiquei. Todas as vezes que eu já passei por tribulações, pela tempestade, pelo deserto, eu tive medo. Mas o Senhor estava ali junto comigo. E Ele me fazia lembrar. Olhe para mim. Sabe, algo que foi tão importante é Deus me levar nos momentos em que Ele me tirou da tempestade. Não foi uma vez só, foram várias. Olhe para Jesus. Veja tudo que Ele já fez na sua vida. Você é um milagre, como eu sou um milagre. Quantas coisas o Senhor já fez na minha vida. Eu sou muito grata a Ele. Sou muito grata às pessoas que Ele tem colocado do meu lado, às pessoas que são fiéis, que são leais, que são tementes a Deus. Deus sempre levanta pessoas para estar com você, pessoa para orar com você, pessoas para sustentar com você, para sustentar você nesse momento de desafio. E isso é Ele te abraçando através de um irmão. Naquela tempestade, os discípulos ficaram apavorados. Eles pensaram que iam morrer, que tudo ia acabar ali. E eles acordam Jesus porque eles veem que no meio da tempestade Jesus está dormindo. Eu confesso a vocês que no meio dessa tempestade eu não conseguia dormir, mas o Senhor começou a caminhar comigo e começou a ir falando: filha, descansa em mim, sou eu que cuido de você, eu não perdi o controle de nada, eu que te chamei. Você não foi chamada pelos homens, mas foi eu que te chamei. Você está onde eu te coloquei. E é assim que Deus fala com você. Você está onde Deus te colocou. E se você está no centro da vontade dEle, Ele vai realizar aquilo que Ele tem para você. Deixa Ele te conduzir. E eu quero, no meio da tempestade, descansar no Senhor. E eu fui aprendendo isto. Eu fui aprendendo a descansar no Senhor. A confiar, a buscar mais, a ler a sua palavra, a meditar na sua palavra, a orar mais. Queridos, algo que é tão interessante é que todos os anos, já há algum tempo, não vou falar todos os anos não,
mas há algum tempo já eu tenho formado no início do ano um grupo para que a gente possa ler toda a palavra. E eu sempre gosto de começar com uma Bíblia nova, porque quando você começa com uma Bíblia nova, você marca e vai começar a marcar, a escrever coisas que você não viu das outras vezes. E é sempre assim, coisas novas o Senhor revela para você. E sabe o que eu percebo no grupo? Que entram muitas pessoas no início do ano. Muitas pessoas entram animadas e tal. Mas com o passar do tempo elas vão saindo, elas vão abandonando. Porque em tudo na vida, queridos, precisa ter persistência. Se você fazer uma faculdade, o entrar é fácil. O permanecer é que é o grande desafio. Quantas pessoas entram com você na faculdade e no meio do caminho abandonam? E em tudo na vida é assim. E eu percebo isso com a leitura da palavra. As pessoas querem ser cheias da unção de Deus. Elas querem ser usadas, querem ser um instrumento, mas elas não querem pagar o preço da disciplina. Elas não querem pagar o preço da persistência. E nós precisamos. Eu preciso ter persistência para ler a Bíblia. Eu preciso ter disciplina para ler a Bíblia. Eu preciso ter persistência para orar. Eu preciso ter persistência e disciplina para orar, para ter o meu tempo com o Senhor e ouvir Ele falando comigo. Eu preciso disso. E naquele momento, naquele barco, no meio daquela tempestade, eles, ao invés de dormirem com Jesus, porque Jesus estava dormindo, estava tranquilo, então havia uma certeza, olha, nós não vamos morrer aqui. Mas eles acordaram Jesus. E Jesus vai e acalma a tempestade. E tudo fica tranquilo. E naquele momento, então, Jesus diz, homens de pequena fé. E eu falo para você, não seja um homem ou uma mulher de pequena fé. Quais são as promessas que Deus deu para você? Quem é você em Cristo? Quem é você? Qual a sua identidade? Busque a sua identidade e busque as promessas, anote as promessas, as palavras que Deus tem colocado para você. Sabe uma palavra que eu ouvi e que eu tenho declarado ela constantemente? Que a minha família é uma família de sacerdotes. Nós somos uma família de sacerdotes. Falem o que quiserem, digam o que quiser, mas essa é uma promessa do Senhor. E nós estamos sendo forjados para fazermos diferença nesse tempo do fim. Você precisa estar atento. Muitos, como eu, estão dizendo, Jesus está às portas, Jesus está voltando. E você precisa ser fortalecido na tribulação, no deserto, na tempestade. Lembre-se, no barco, Jesus está dormindo, mas não perdeu o controle de nada. Porque ao dormir, Ele está dizendo para você, confia em mim, descansa em mim. No deserto, o maná vem todos os dias. Todos os dias. Mas você precisa buscar o maná. O maná cai do céu, mas você precisa buscar o maná diariamente. Alimente-se da palavra do Senhor. Alimente-se. E a maior mensagem que eu poderia deixar para finalizar é uma mensagem poderosa. Jesus te ama. Ele pagou um alto preço por você. Ele não vai deixar de cumprir o propósito na sua vida se você permitir. Ele já fez tudo. Agora cabe a você tomar uma decisão e fazer o que Ele espera de você.